Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Boa noite a todos do canal. Meu nome é Augusto, tenho 58 anos e hoje quero compartilhar um relato que aconteceu comigo em Lagoa do Mato, uma comunidade no interior de Pernambuco. Na época, eu trabalhava como motorista de ônibus escolar. Agora, sem mais delongas, vamos aos fatos. Era uma daquelas noites em que a escuridão parecia mais densa do que o normal, como se a lua cheia no céu fosse incapaz de vencer as sombras que envolviam a estrada de terra. O ônibus escolar balançava suavemente enquanto seguia seu caminho habitual pela comunidade de Lagoa do Mato. O motor roncava baixo e os alunos, cansados após um longo dia de aula, conversavam distraídos ou cochilavam. O motorista, seu Augusto, já estava acostumado àquela rotina. Mas naquela noite, algo parecia fora do lugar. Talvez fosse o silêncio estranho que vinha dos campos ao redor, normalmente preenchidos pelo canto dos grilos e pelo coachar dos sapos. Ele ajustou o retrovisor, lançando um olhar inquieto para os faróis que cortavam a escuridão à frente. De repente, um som agudo ecoou pela estrada. Algo estava ali, no meio do mato. Um estalo seco, como galhos quebrando sob passos pesados. Augusto apertou o volante, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. "Que foi isso?" perguntou Ana, uma das estudantes sentadas nos bancos da frente. Ninguém respondeu. Os alunos trocaram olhares preocupados, o murmúrio de conversas cessando. Então veio outro som. Não um simples estalo, mas algo mais profundo, gutural, que parecia vibrar no ar, reverberando nas paredes do ônibus. O medo começou a se instalar. "Seu Augusto, acelera aí!" gritou Carlos, um dos mais velhos, com a voz tensa. O motorista obedeceu, pisando fundo no acelerador. O ônibus sacudiu enquanto ganhava velocidade, mas o som persistia, agora mais próximo. Era como se algo o seguisse, escondido na escuridão, acompanhando cada curva da estrada. E então veio o impacto. O ônibus balançou violentamente, como se algo grande tivesse se chocado contra ele. Os gritos explodiram dentro do veículo. Augusto lutou para manter o controle enquanto o veículo derrapava ligeiramente na estrada de terra. Pelo espelho retrovisor, ele viu algo. Uma figura. Era grande, desproporcional e coberta de pelos. Os olhos brilhavam em um amarelo feroz, refletindo a luz dos faróis traseiros. Tinha garras que arranhavam a lataria do ônibus, deixando marcas profundas. "O que é isso? Meu Deus!" choramingou Ana, agarrando a mochila como se isso pudesse protegê-la. Augusto acelerou ainda mais, o motor rugindo como nunca. O velocímetro subia, mas a criatura continuava lá, correndo ao lado do ônibus, agora visível pelas janelas. Era rápida, absurdamente rápida. Os gritos dos estudantes se transformaram em desespero puro. Alguns choravam, outros rezavam. Carlos, trêmulo, segurou uma barra de ferro que achou sob o banco, como se tivesse alguma chance contra aquilo. Então, a criatura saltou. Um estrondo ecoou quando ela aterrissou no teto do ônibus.
O veículo rangeu, inclinando-se ligeiramente. Augusto pisou no freio instintivamente e o ônibus derrapou até parar. Lá fora, o silêncio voltou, pesado e sufocante. "Ninguém sai", ordenou Augusto, sua voz firme apesar do terror evidente em seus olhos. Mas foi tarde demais. Carlos já tinha descido, a barra de ferro em mãos, a respiração pesada e rápida. "Volta, moleque!" gritou o motorista. Carlos não respondeu. Ele olhou em volta tentando enxergar através da escuridão. Então, ouviu. Primeiro, o som baixo de algo roçando na terra. Depois o rosnado profundo, que parecia vir de todos os lados. Quando a criatura surgiu da sombra, foi rápido demais para reagir. Ela avançou, um borrão de músculos e garras, e Carlos gritou. Dentro do ônibus, o pânico se instaurou. Augusto tentou ligar o veículo novamente, mas o motor parecia morto, como se a própria máquina estivesse paralisada de medo. Lá fora, o som do rosnado foi seguido por um silêncio mortal. Quando Augusto finalmente conseguiu girar a chave, o motor roncou e ele gritou para os outros: "Segurem-se!" O ônibus arrancou, deixando a estrada para trás. As janelas tremiam e os estudantes não ousavam olhar para trás. Chegaram à comunidade pouco depois, mas ninguém dormiu naquela noite. Carlos estava desaparecido e os relatos do ataque correram pela vila como fogo em palha seca. No dia seguinte, moradores foram até o local, armados com foices e facões. Encontraram a cruz, solitária, enfiada no chão perto de um pedaço de tecido rasgado. Não havia sinal de Carlos ou da criatura. Desde então, ninguém mais caminha à noite por Lagoa do Mato. As portas permanecem fechadas e os moradores falam baixinho sobre o que aconteceu naquela noite. E você? Acreditaria se ouvisse esses relatos? Ou arriscaria andar por aquela estrada, sozinho, quando a lua cheia ilumina o céu? Boa noite. Sou um grande admirador do seu canal e passo horas acompanhando os relatos que você compartilha. Hoje, gostaria de contar a minha própria história, que vivi há muitos anos. É uma experiência que eu e meus amigos acreditamos ter sido com um lobisomem. Por favor, não revele meu nome nem o dos meus amigos. Agradeço desde já por dar voz a esse relato. Eu tenho 37 anos agora, mas essa história aconteceu quando eu tinha cerca de 17. Na época, morava em uma vila pequena, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Era uma área cercada por chácaras e sítios, em sua maioria pertencentes a famílias japonesas que dominavam as terras da região. Não tínhamos muitas opções de lazer, principalmente sendo adolescentes. Então, era comum que eu e meus amigos procurássemos lugares afastados para beber, tocar violão e nos divertir sem incomodar os vizinhos. Uma das nossas escolhas favoritas era um antigo campo de beisebol localizado dentro de uma dessas chácaras. O local ficava cercado por mata, bem distante das casas, o que nos permitia cantar e conversar à vontade. Costumávamos pegar algumas frutas no caminho, caquis, ameixas, tangerinas, e passávamos horas jogando conversa fora nas pequenas arquibancadas do campo. Naquela noite, já era por volta de 2 horas da madrugada, quando nossa bebida acabou. A única opção para conseguir mais era ir a um bar em uma vila distante dali. Não hesitamos e decidimos ir todos juntos, em um grupo de 8 pessoas. O caminho até o bar era tranquilo, apesar de passar por uma trilha cercada de mato. Chegamos ao bar, compramos o que precisávamos e logo voltamos pelo mesmo caminho. No retorno, passamos por uma fazenda onde criavam ovelhas.
A estrada que cortava a propriedade era ladeada por barrancos altos, protegidos por cercas de arame farpado que delimitavam a área. Durante o trajeto, o silêncio foi quebrado por sons estranhos vindos de um córrego que atravessava a estrada. Ao nos aproximarmos, percebemos que algo estava acontecendo ali. Escutamos o som de água se agitando, seguido por grunhidos graves e gemidos de um animal em sofrimento. A curiosidade nos levou até a beirada da estrada, de onde podíamos ver o córrego dentro da fazenda. À luz da lua, vimos uma ovelha tentando desesperadamente escapar da água. Algo grande a puxava de volta com força, usando o que parecia ser uma pata poderosa. Por alguns minutos, ficamos imóveis, observando aquela luta. De repente, os gemidos da ovelha cessaram e só restaram os grunhidos do predador. Foi então que um dos meus amigos, numa atitude impulsiva, pegou uma pedra e atirou na criatura. O que aconteceu em seguida foi assustador. A pedra atingiu o animal, que imediatamente se ergueu sobre duas patas. Ele era enorme, com pelo menos 2,5 metros de altura, talvez mais. Mesmo à distância, conseguimos ver sua silhueta robusta e ouvir sua respiração pesada. A criatura farejou o ar, como se tentasse nos localizar, e então virou o olhar na nossa direção. Não pensamos duas vezes. Corremos como nunca. Dividimos-nos em 2 grupos. Alguns voltaram pelo caminho que viemos, enquanto outros, incluindo eu, seguiram pela estrada em direção à vila, onde havia uma subida íngreme. Para nossa infelicidade, a criatura nos escolheu como alvo. A sorte foi que o barranco e a cerca dificultaram seus movimentos. Mesmo assim, podíamos ouvi-lo correndo sobre o barranco, suas patas batendo com força no chão. O som era indescritível, uma mistura de rosnados guturais e algo que lembrava uma tosse humana. O cheiro que emanava dele era igualmente perturbador, um odor forte de carne podre misturado com suor. Enquanto corríamos, percebi que o som das patas começou a diminuir. Depois de cerca de 1 quilômetro, olhei para trás e vi a silhueta da criatura retornando para o córrego, provavelmente para terminar sua refeição. Nos reencontramos com o outro grupo já na vila. Eles também haviam tido dificuldades para escapar, precisando atravessar o mato para chegar em segurança. Quando nos reunimos, não restava dúvida. Todos acreditavam que tínhamos cruzado o caminho de um lobisomem. A partir daquele dia, nunca mais passamos por aquela fazenda à noite. O relato virou assunto recorrente nas nossas conversas, e mesmo anos depois, o medo e o desespero daquela noite continuam vivos em nossa memória. Esse é o meu relato. Espero que vocês o ouçam com atenção, pois sei que, por mais incrível que pareça, ele é verdadeiro. Boa noite. Meu nome é Rafael. Tenho 25 anos e sou de Araguaína, cidade onde nasci e cresci. Apesar de ser um menino da cidade, sempre adorei passar os feriados no sítio dos meus avós. Era uma tradição da nossa família reunir todos por lá para comemorar, aproveitar a companhia uns dos outros e saborear as comidas deliciosas que só minha avó sabia fazer. Mas no feriado de São João de 13 anos atrás, vivemos algo que jamais esqueceremos. Chegamos ao sítio no final da tarde. O sol já se escondia no horizonte e a luz alaranjada tingia os campos ao redor. Não tivemos tempo para brincar naquele dia. Apenas jantamos e conversamos um pouco antes de dormir. Decidimos deixar a diversão para o dia seguinte, quando acordamos bem cedo. Naquela época, eu tinha 13 anos. Meus primos, Lucas e Helena, tinham 12 e 13, respectivamente, e o caçula, Gabriel, tinha 8. Nós éramos inseparáveis. Sempre que nos reuníamos, o caos era garantido. Soltávamos as galinhas, corríamos atrás dos porcos
e mexíamos no coxo das vacas, deixando meus avós irados. Mas nesse feriado, algo estava diferente. Meus avós pareciam distantes, com um ar de preocupação que eu não entendia. O dia passou sem maiores acontecimentos, mas quando a noite caiu, a tensão aumentou. Acordei no meio da madrugada com uma movimentação estranha na casa. Ouvi os passos do meu avô ecoando no assoalho enquanto ele andava de um lado para o outro. Curioso, saí do quarto para ver o que estava acontecendo. Quando ele me viu, me deu uma bronca severa e ordenou que eu voltasse para a cama e trancasse bem a porta. O tom dele era diferente do habitual, e isso me assustou. Obedeci, mas logo comecei a ouvir algo estranho do lado de fora. Passos pesados ecoavam perto da parede, acompanhados por uma respiração profunda e abafada. Meu coração disparou, e eu me arrepiava a cada som. De repente, meu avô entrou no quarto. Ele foi direto até a porta, espiou pela fresta e ficou ali por alguns instantes, observando algo lá fora. Depois, saiu sem dizer nada. Minha curiosidade falou mais alto. Espiei pela mesma fresta, e o que vi me deixou aterrorizado. Do lado de fora, andando pelo terreiro, havia uma criatura enorme e peluda, com a postura de um gorila. Tinha uma cabeça desproporcional e parecia farejar o chão, como se buscasse algo. Era um movimento inquietante, quase animalesco. Depois de alguns minutos, o bicho correu para a mata, desaparecendo na escuridão. Eu mal consegui dormir naquela noite. Pela manhã, enquanto todos tomavam café, ouvi meu avô conversando com meu pai. Eu tenho certeza de que aquele bicho é o Joaquim. Ele apareceu aqui, insistindo para que eu vendesse minhas terras, e eu recusei. Desde então, coisas estranhas têm acontecido. Meu coração gelou. Não era só eu que tinha visto o monstro, meu avô também, e ele acreditava que sabia quem ou o que era aquela criatura. Na tarde do segundo dia, meu pai e meu avô decidiram ir até a casa de Joaquim. Saíram de carro, deixando na casa apenas as mulheres e as crianças. O tempo passou e a noite caiu, mas eles não voltaram. Meus tios resolveram ir procurá-los e assim ficamos completamente sozinhos. Não demorou muito para começarmos a ouvir os cachorros do sítio latindo de forma desesperada. Em seguida, passos pesados ecoaram do lado de fora da casa. A esposa do meu tio, achando que era alguma brincadeira, abriu a porta para olhar. No instante seguinte, fechou rapidamente e gritou: "Levem as crianças para o quarto! Tem algo lá fora!" Corremos para o quarto e nos trancamos. Lá fora, o bicho começou a bater na porta com força. Seus urros ecoavam pela casa e a cada golpe parecia mais próximo de entrar. Finalmente, a porta cedeu e a criatura invadiu a casa. Primeiro, foi para a cozinha, arranhando o chão com suas garras. Não encontrando ninguém, veio até o quarto onde estávamos. Começou a bater na porta, mas foi interrompido pelo som de um carro se aproximando. Ouviu-se o barulho de disparos de arma de fogo. A criatura soltou um último urro antes de desaparecer. Logo depois, ouvimos meu pai chamando por nós. Saímos aliviados, mas o susto ainda estava estampado em nossos rostos. Meu avô reuniu todos na sala e contou o que sabia. Desde que neguei vender minhas terras para Joaquim, coisas estranhas começaram a acontecer. Não sei o que ele é, mas tenho certeza de que aquele bicho era ele. Dias depois, soubemos que Joaquim havia morrido em uma briga de bar. Seu corpo foi encontrado crivado de balas. Acreditamos que alguém descobriu seu segredo e deu um fim nele. Hoje, sempre que visito o sítio, meu avô relembra essa história e mantém sua espingarda ao alcance. Afinal, nunca se sabe quando outro bicho desses pode aparecer.